Você está no podcast Relacionamento é Coisa Séria. Meu nome é Edu Baggio, eu sou criador de conteúdo focado em relações amorosas, pós-graduando em psicanálise e consultor pessoal para relacionamentos. Se a sua relação não está indo muito bem, se você quer ter relacionamentos mais saudáveis ou se está passando por um término doloroso, é só me chamar. E chegamos ao episódio de número 72 aqui do podcast Relacionamento é Coisa Séria. E gente, o tema de hoje é o relacionamento ioiô. Daqui a pouco eu explico o que é um ioiô para quem não sabe, mas um relacionamento ioiô é um relacionamento que vai e vem toda hora. O casal se separa e volta. Separa e volta. E geralmente esses términos são traumáticos, eles deixam mágoas e às vezes permitem que um dos dois, ou os dois, que é pior ainda, fiquem com outras pessoas também, o que complica a porra toda. E o resultado desse vai e vem, que deveria ser um outro vai e vem que é bem mais gostoso, geralmente é um bocado de dúvida, confusão e uma angústia do cacete. O objetivo de hoje então é entender por que muitos casais caem na armadilha do separa e volta repetidamente, o que eles realmente esperam com essa de dar um tempo e por que isso não é saudável para nenhum de vocês dois. Vamos nessa? Muito bem. E lembrando, como sempre, que vocês podem acompanhar meus vídeos no TikTok e também no Instagram. É só me procurar pelo @edubaggio. Tem link aqui na descrição desse episódio. Só clicar, você vai direto pro TikTok ou direto pro Instagram, tá bom? Tem também meu e-book para comprar, que é sobre um guia sobre términos. E tem também o link para vocês conversarem comigo para falar sobre a consultoria de relacionamentos, que ajuda muita gente. E muito bem, para você que não sabe, né? Para você que nasceu ontem, o que é um ioiô? Ioiô é um brinquedo geralmente de madeira, mas pode ser de plástico também, em que é como se fosse um carretel, ele é chato, deve ter o tamanho de uma bolacha larga assim, e aí você enrola uma cordinha ao redor do ioiô e coloca e amarra essa cordinha no dedo do meio, geralmente no dedo do meio da mão, e aí você joga ele pra baixo, puxa, ele volta pra sua mão, você joga pra baixo, volta. E cara, é tipo um bumerangue do Instagram, que vai e volta. E fazendo esse episódio aqui, fazendo o roteiro, eu lembrei do ioiô da Coca-Cola, não sei se vocês lembram, foi nos anos 90, isso, cara, era do caralho. O meu sonho era comprar o ioiô, o Galaxy, que era o mais difícil de comprar. Você tinha que juntar os anéis das latas, né? Aquele anelzinho, aquela alça que você usa pra abrir a lata de refrigerante, você guardava aquilo ali, tinha que juntar não sei quanto, tipo 100. Ou sei lá quantos, aí você ia na banquinha, dava mais uma grana e comprava. Fez tanto sucesso, depois de um tempo a Coca-Cola nem exigia mais as tampinhas de lata. Você só chegava lá e comprava, só que o Galaxy era raro e era caro. Eu lembro que na minha escola, a diretoria contratou um cara que era tipo um mágico. Isso fazia mágicas apenas com os ioiôs da Coca-Cola. Puta que pariu, cara. Muito legal. Então vamos lá, quais são os tipos de relacionamento ioiô? O primeiro tipo que eu separei aqui é o seguinte: vocês já separaram ao menos uma vez e voltaram. Isso já é ioiô, porque o ioiô ele vai e volta. Basta uma vez e voltar já é ioiô, tá? Você acha, ioiô quando vocês já terminaram 3, 4 vezes. Cara, eu conheço, esses dias eu atendi um casal que se separaram 12 vezes ao longo de, acho que 2 ou 3 anos. Eu falei, porra, gente, vocês estão usando o término como brincadeira, né? Discutiu, briga. Discutiu, termina. Porra, não dá. Por que eu falo isso? O que vocês têm que entender, gente, é que assim, quando vocês terminaram, né? Terminar um relacionamento é a medida mais radical entre duas pessoas que estão num relacionamento amoroso. Porque briga é uma coisa, fazer joguinho é outra, sabotar uma coisa, tem várias formas de você deixar o relacionamento turbulento. Agora, terminar é você encerrar aquilo e cada um vai pro seu lado. Vocês não têm mais nada juntos. Então é uma solução muito radical. Então se um de vocês dois ou os dois decidiram que é melhor não continuar, é porque algo já deu muito errado. E se você decidiu que você quer tirar essa pessoa da sua vida, é porque tá pesando, é porque tá desconfortável. Então eu, quando tomo um fora, eu não quero nem discutir, quer terminar comigo, beleza, beijo, fui. Não quero nem saber o motivo. Que a pessoa já tava pensando nisso há um tempão, o amor já morreu, a pessoa já não me quer mais ali. E também quando eu termino com alguém, eu detesto ficar insistindo. Tipo, mas porque, cara, a gente conversou várias vezes, não deu certo, então, deu. Só que tem pessoas que usam o término como teste. Eu já falei disso em outros episódios aqui do podcast. Ou como teste, ou como uma ameaça, ou como um radicalismo. Tipo, vou terminar com você pra você sofrer. Sendo que a pessoa não quer terminar, é só uma medida radical. E isso machuca, tá? Então, se você deu um fora e agora quer voltar com a pessoa com quem você terminou, foda, porque terminar machuca muito, tá? Segundo tipo, que é quando vocês terminam durante brigas ou ameaçam terminar em brigas, fica aquela coisa, isso aqui, vai tomar no cu também, então não quero mais olhar pra tua cara, some da minha vida. Nossa, eu vi tanto isso já na vida.
Então, assim, e eu atendo muitos clientes que falam assim, pô, Edu, a gente brigou e terminamos, agora fica mandando mensagem, como é que você tá? Você ficou bem da nossa briga? Poxa, que saudade, mas também não deu certo. E aí vira aquele relacionamento com ex-namorado. Isso existe muito hoje em dia, gente. E eu atendo casais que terminaram, tipo, há 1 ano, eles continuam se vendo, mas não são mais namorados. Eles fazem tudo de namorado, são ficantes, tá tudo certinho, mas não namoram mais. Mas fazem tudo que namorados fazem. Eu fico, meu Deus, gente... mas é que daí, se a gente for namorado, se a gente começar a voltar a namorar, vai ter cobrança, aí vai ter monogamia, aí eu vou ter que falar a verdade, vou ter que me comunicar, ou seja, as pessoas não querem mais namorar. Aí fica esse negócio de termina a volta, porra. E lá quando eu abri a caixinha no Instagram sobre relacionamentos de ioiô, uma garota escreveu um negócio que eu achei muito legal, que é, Edu, e quando é ficante que vai e volta também é ioiô? Sim, porque hoje em dia, gente, eu conheço pessoas que estão ficando há 3 anos, 2 anos. Já é namoro faz tempo, só não querem dar um nome. E como ficantes, é aquela coisa, fica um tempo, daí um dos dois perde o tesão um pouquinho, ou quer conhecer outras pessoas, ou ficou entediado, termina, fica 2 semanas sem se falar, 2 meses sem se falar, daí volta, e aí, como é que você tá? Tudo bem? Saudade, ok, volta, e vai, e volta. Ok, se os dois estão de acordo com isso, beleza, mas geralmente um dos dois, e geralmente a garota, não tá muito feliz com a história. Então sim, ficante vai e volta também é um relacionamento ioiô. Porque às vezes um dos dois gosta, mas não o suficiente pra pedir em namoro. Aí fica nessa enrolação, que é um saco, na minha opinião. E muito bem, e por que as pessoas terminam e voltam? Por que as pessoas fazem uso, né, dessa estratégia de relacionamento ioiô? Nossa, que formal, Edu. Gente, às vezes eu saio formal, não sei porquê. Mas eu separei aqui 3, 6, 7 razões. Primeira, cara, as pessoas geralmente terminam, mas depois voltam por pura incerteza em relação ao outro, né? Ou a possibilidade de ter um relacionamento com essa pessoa. Às vezes a gente tá assim, cara, eu gosto dela, mas não sei. Falta um pouquinho. Falta aquela cereja no bolo, falta aquele encanto, falta falta eu me sentir encantado o suficiente pra falar assim, eu quero essa pessoa pra mim, né? Então a gente tá numa incerteza e a gente não está claro pra gente a possibilidade de ter um relacionamento com essa outra pessoa, a gente termina. Aí quando você termina, aquela dúvida que você sentia enquanto estava com a pessoa, ela suaviza. Aí bate uma certa carência, bate a saudade, você lembra do sexo gostoso, você lembra dos cafunés, você lembra dos filmes da Netflix, você se lembra dos dias em que vocês faziam omelete de manhã, e fala, puta que pariu, que saudade dela. Aí você vai lá, vamos voltar? Aí vocês voltam. Aí você continua na incerteza. Por quê? Não encaixou totalmente, mas já vou falar mais disso, tá? Letra B. Letra B, o número 2. Edu. Que é o cansaço da relação. Tem vezes, gente, em que já passei por isso, você já deve ter passado por isso. Vocês estão namorando há 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos. Tem gente que se vê demais, né? Se vê a semana inteira. Ou vocês passam uma semana na casa do outro, depois descansa um pouquinho, volta e passa a semana inteira. E gera um cansaço. Porque às vezes vocês não fizeram muitos acordos, né? Como é que a gente vai namorar? Tá, mas a gente vai se ver todo dia, 3 dias por semana. Como que vai ser a nossa dinâmica, né? Como é que é a sua agenda? Como é que é a minha? E tem casais que se apaixonam tanto, ficam tão intensos, porque a química é muito forte no começo, nos primeiros 2 anos, que os dois grudam. Aí um dos dois, ou os dois ao mesmo tempo... só ajeitando aqui a minha almofadinha que tava apertando minhas costas. Aí os dois, ou os dois se cansam, ou um dos dois se cansa, e vão dar um tempo da relação, né? Então por isso que eu falo, gente, que é muito importante quando você conhece alguém, que vocês preservem a individualidade de vocês. Lembrando, um relacionamento tem que ter eu, você e o nós. Às vezes o nós, ele engole o você e o eu. E aí a gente não tem mais individualidade. Então aquele casal que vai no mercado juntos, vai na academia juntos, vai na ginástica juntos, vai no pilates juntos, vão trabalhar, sabe, pegam um carona com o outro, estão sempre juntos, e se vão sair numa balada, os dois vão juntos, estão sempre juntos, cara, isso cansa. Tá, os dois nunca tem tempo livre, vão assistir filme, tem que assistir filme juntos, não pode assistir filme separado, porque, ai meu Deus, ele tá assistindo filme sem mim. Então isso gera um cansaço. Aí, vamos dar um tempo. Mas na verdade, às vezes vocês nem precisam dar um tempo, é só... Cara, vamos essa semana não se encontrar, a gente pode se falar pelo WhatsApp, a gente se liga, mas vamos descansar um pouco, vamos respirar. Mas a gente continua juntos. Mas esse final de semana eu quero me dedicar à minha aula de pintura e aos meus desenhos artísticos, enquanto você faz outra coisa, mas a gente continua namorando. Daí não é dar um tempo, você não precisa terminar, que tem gente que vai lá e termina a relação, porque não percebe que tá cansado do outro. E que tem uma solução melhor do que simplesmente terminar, que é o quê? Descansar um pouco, né, recuar, aproveitar a individualidade, mas manter o relacionamento e mudar um pouco a dinâmica para que vocês não se encontrem com tanta intensidade o tempo inteiro, de modo que gere um cansaço,
né? Terceiro motivo, que é o quê? Falta de comunicação, que é um pouco do que eu falei agora há pouco, até aqui, né? Sobre esse cansaço, que é o quê? Falar a verdade. Eu vejo muitos casais que falam assim, eu também canso de sair toda vez com ele, porque os amigos dele nem são tão legais assim, são pessoas um pouco estranhas pra mim, mas tem que ir, porque, né, pô, minha namorada, se não for junto, papipi, popopó. Então, acho que é importante vocês terem uma comunicação sobre qual que é o ritmo ideal pra cada um, né? Eu, por exemplo, eu sou mais grude, eu gosto de passar um sábado, domingo inteiros, ou pelo menos se a garota vem dormir comigo de sexta pra sábado, dorme, a gente passa o sábado inteiro junto. Só que daí no domingo eu já preciso dar uma respirada só pra ter um momento pra mim. Normal, é a forma como eu gosto. Outras pessoas passam a semana inteira juntos, grudados e curtem. Então, acho que é importante que vocês entrem num acordo pra evitar. Geralmente o ansioso quer ficar mais grudadinho e o seguro ou evitativo vai precisar de um tempo. Só que ele sabe, às vezes às vezes o evitativo ou seguro, eles ficam mal porque fala, pô, mas o ansioso vai ficar com saudade, ou o ansioso pressiona tanto que o seguro ou o evitativo cedem. Aí ele se sente sufocado e começa a cansar e vai se afastando. Aí como ele não consegue resolver aquilo porque o ansioso sufoca, puf, né? Ou o contrário também, às vezes o ansioso tá de boa, tá numa ansiedade gostosa, ou o seguro tá também numa relação gostosa e num comportamento bacana, equilibrado, mas o evitativo tá se assustando com a intimidade, porque o evitativo tem esse problema, né? Aí o evitativo começa a ficar com medo, ai meu Deus, tá virando romance, tá virando... Nossa, eles já querem TDR, eles já tá falando de relacionamento sério, meu Deus, e o evitativo se assusta e some. E nesse sumiço, ele magoa o seguro ou o ansioso. Fala, pô, o cara sumiu. A guria sumiu. E aí terminam porque não conseguem falar sobre isso. Então, falem sobre os tipos de vínculo, falem sobre as 5 linguagens do amor, falem sobre o ritmo ideal para cada um de vocês, para que não gere cansaço e leve a dar um tempo ou a terminar e se arrepender porque faltou comunicação, tá? Acho que eu consegui fechar o parênteses, né? Quarto motivo, desejos e planos diferentes. Às vezes, cara, o mais clássico que eu vejo é um quer casar, o outro não quer. Ou quando estão morando juntos, tem dinâmicas muito diferentes de cuidar da casa. Ou geralmente um quer ter filho e o outro não quer. E aí como é que faz? Aí, tipo, por não saber resolver essas questões, terminam. Mas debate saudade e voltam. Ou seja, falta de comunicação sobre desejos e planos que são diferentes. Lógico, tem certas coisas que são fatais, né? Tipo, se um quer ter filho e o outro não quer, já era. Se um quer casar e o outro não quer, fica meio difícil. Mas tem algumas coisas, tipo, eu quero... um quer viajar bastante, o outro não gosta tanto de viajar. Então, pô, um mês viaja, no outro mês não viaja. Um é caseiro, o outro é baladeiro. Uma semana vocês vão pra balada, outra semana vocês ficam em casa. Tem que saber ceder, né, porra? Senão o orgulho mata tudo. Quinto motivo, que é imaturidade. Cara, isso aqui é impressionante. Tem gente que não sabe namorar. É impressionante. Tem pessoas que não sabem viver a dois, né? E não conseguem se entregar, permanecem no modo solteiro, não querem se comunicar direito, não se entrega, mas também não vai embora. O famoso não caga nem sai da moita. Não te amo, mas não te largo. E essa imaturidade faz com que as pessoas terminem e aí se arrependam e queiram voltar. Outro motivo pelo qual as pessoas terminam, mas voltam, que é o quê? Vontade de ficar com outras pessoas. Isso é foda. Tem pessoas que precisam da variedade. E tudo bem quanto a isso, não tô aqui pra julgar, tá? Daí você pode ter um relacionamento aberto, ou aquela tal de não monogamia ética, um troço que eu nem concordo, mas tudo bem, quem gosta. Então, assim, tem pessoas que cansam do parceiro, porque não conseguem resolver a vida sexual, porque não conseguem resolver tudo isso que eu falei até agora, e pô, termina, agora eu vou comer todo mundo. Come um monte de mulher, ou dá pra um monte de cara, beleza, não sei o quê. Ok. Aí você fala, puta, mas eu gostava da outra pessoa, só queria me divertir um pouquinho. Então, se é o seu caso, que essa vontade de ficar com outras pessoas, então questione se realmente a monogamia vale pra você. E se ela não vale, aí você tem que realmente ficar com uma pessoa que tope poligamia. E tudo bem, tem um monte de gente que aceita. Só você vê ali nos aplicativos de relacionamento da vida, tem lá, quero um relacionamento aberto. E tem gente que topa, tá? Agora, se você quer poligamia, mas se apaixonou, se encantou por uma pessoa que quer monogamia, ou vocês conversam, um dos dois cedem, ou meu amigo, você que é poligâmico, você que é poligâmica, você vai ter que ser monogâmico. Daí tem que ceder. Aí você vai ter que pesar o que vale a pena pra você ou não, tá? E o último motivo que eu selecionei aqui, que é o episódio número 51 aqui do podcast Relacionamento Coisa Séria, que é os quatro coisas que separam 90% dos casais, que é o episódio sobre os 4 cavaleiros do apocalipse nos relacionamentos, que são crítica demais, ficar na defensiva, porra, sempre esqueço do terceiro, tratamento de silêncio ou inundação, que é quando tem tanta mágoa,
tanta complicação que vocês não conseguem nem conversar mais, não dá nem pra dialogar. Então quando bate um dos 4 cavaleiros do Apocalipse, a chance de um casal separar é de 90%. E quem fez isso, quem descobriu isso foi um casal de pesquisadores, esqueci o nome deles agora, mas lá no episódio 51 eu falo o que é. Eles investigaram 20 mil casais ao longo de 50 anos e perceberam que quando aparece crítica demais, mágoa demais, tratamento de silêncio ou inundação, a chance de um casal terminar é de 90%. E cara, a maioria dos clientes que aparecem na minha consultoria ou dos seguidores que me pedem conselhos lá no Instagram ou no TikTok estão com um desses 4 cavaleiros. E geralmente é mágoa. Aí vocês terminam, porque vocês falta comunicação, falta DR, que é discutir a relação, falta habilidade de comunicação, de explicar o que vocês querem, de comunicar as expectativas, de falar sobre que tipo de relacionamento vocês querem. Aí vocês terminam, bate saudade e vocês voltam. Aí não adianta. Aí vocês vão perguntar, tá, Edu, mas então dar um tempo realmente funciona ou não? Né? A resposta para isso, para essa falta de comunicação é a seguinte: depende muito. Eu sei que vocês odeiam ouvir depende muito, mas é que depende muito, gente. Cada casal é um casal, tá? E depende do que você quer e do seu vínculo afetivo. Então vamos lá. Então dar um tempo realmente funciona? Então depende. Muita gente termina, em primeiro lugar, justamente por isso tudo que eu falei, né? Não conseguem resolver. Só que também tem pessoas que terminam porque estão com medo de terminar de fato. Aí elas ficam enrolando, né? São pessoas que têm medo, mas eu vou perder essa pessoa que eu tanto amo, né? Ou a pessoa já não tá mais feliz, mas tem medo da solidão e fica ali enrolando, termina, mas volta. Ou preciso de um tempo para descansar, né? Então eu acho que dar um tempo funcionaria somente se vocês trabalhassem nos problemas que separaram vocês. Tá? Então eu já vou falar um pouquinho mais disso, mas eu tenho aqui uma lista do que vocês têm que esmiuçar entre vocês dois para limpar os problemas, tá? Até o final desse episódio eu vou entregar, gente. Vamos lá, que eu preciso construir todo o contexto antes. Então daria certo se vocês falassem, o que separou a gente foi isso, aquilo, outro, então vamos falar sobre isso, né? Mas geralmente dar um tempo dá ruim porque vocês voltam única e exclusivamente por causa da porra da saudade, mas sem amadurecer e sem falar sobre o que aconteceu. Porque muitas vezes, mas não quero falar disso que ele não gosta. Não quero falar disso daquele ponto que ela também não gosta. Ele não gosta muito de conversar. Ela é meio tímida, não gosta de tocar nesse assunto. Aí vocês não amadurecem e voltam. E geralmente o que dá merda em relacionamento ioiô é que quando separam, geralmente depois de uma briga feia ou de um desentendimento grave, os dois ficam sem se falar durante um tempão, mas continuam, lógico, como sempre, que vocês odeiam contato zero. Nunca vi qual que é a dificuldade de fazer contato zero. Vocês não fazem contato zero. E aí ficam um futucando a vida do outro. Daí geralmente um dos dois ou os dois pra provocar vai lá e posta uma fotinha de 2 copos em cima da mesa pra dar a entender ao ex-namorado ou ex-namorada que você está com um novo parceiro, é só pra provocar. E às vezes acontece realmente de um dos dois ou os dois saírem com outras pessoas. Aí quando volta, um olha pro outro com uma cara de pastel e fala assim: então, você ficou com alguém? Fiquei. E você? Eu também. Quantas pessoas você ficou? Fiquei com 5 e com você com 6. Aí já começa a competição. Meu Deus, cara, meu Deus. Me lembra daquele episódio do Friends, né? We were on a break. Estavam dando tempo. Será que o Ross e a Rachel realmente estavam dando tempo? Ou tinham terminado? O Ross realmente podia ter saído com alguém ou não? Então, assim, quando vocês terminam com alguém por jogo ou por essa incapacidade de se comunicar, por causa dos 4 cavaleiros do Apocalipse, a probabilidade de um dos dois ficar com outra pessoa é grande. Então, se isso acontecer com você, sinto muito, vocês tinham terminado, né? Então, por que os relacionamentos ioiô geralmente não funcionam? Por que essa dinâmica de dar um tempo geralmente não funcionam? Porque claramente as coisas não estavam dando certo entre vocês, o que força vocês a darem um tempo sem necessariamente terem trabalhado no que estava dando errado. E aí, vocês voltam à mesma estaca. Vocês voltam com os mesmos problemas não resolvidos. Isso não é bom. Então não adianta dar um tempo, gente. Dar um tempo é só descansar, mas os problemas não somem só porque vocês deram um tempo. Tá? Parece que sim, mas não. E geralmente não funciona porque, galera, um término é um sinal gritante, explícito e óbvio de que vocês não são compatíveis, apesar da química, do tesão de vocês se gostarem muito. Então acho que a grande frustração que leva as pessoas a um relacionamento ioiô é o fato de que vocês se gostam 99%. Mas eu sempre defendo que para dar certo tem que ser 100%. Não tô dizendo que tem que ser 100% compatível, 100% sexo perfeito, 100% gostos em comum, 100% os mesmos planos. Mas você tem que se sentir completamente amada ou amado, e a outra pessoa também tem que se sentir amado ou amada. Se isso não acontecer, fudeu. Então quando você
tá ali, mas você tá tipo, tá massa, mas não tá perfeito, geralmente não vai dar boa. E tá tudo bem. E esse quase perfeito é muito chato. E às vezes a gente confunde um quase perfeito com o ideal, e não é. Então é muito triste quando tá tudo indo bem, tá tudo redondinho, mas você sente que falta alguma coisa. E às vezes é um pouquinho mais de química, um pouquinho mais de validação, um pouquinho mais de sintonia entre vocês, um pouco menos de briga, um pouco mais de respeito, um pouco mais de confiança, sabe? Um pouquinho menos de sabotagem aqui e acolá, um pouquinho mais de entrega, um pouquinho mais de esforço, de presença, de comunicação. E é um pouquinho que faz uma diferença do cacete. Às vezes aquele 1% que falta faz toda a diferença. E aí não é suficiente realmente para segurar o relacionamento. Então muita gente fica num quase porque não percebe que dá para ser melhor do que um quase. E aí trava na relação, ou separa e volta, separa e volta, separa e volta. Isso não é muito legal, né? E agora, fechando aquilo que eu falei no começo do porquê que a gente volta, porquê que a gente realmente cede a dinâmica do ioiô, é bem simples de entender, tá? Então, agora eu vou fechar porque eu falei do cansaço da relação, da falta de comunicação, por que os desejos e planos são diferentes e ainda assim, sabendo que vocês querem coisas diferentes, vocês voltam. Por que isso acontece, gente? Por quê? É o que eu vou falar agora. Muito bem, voltamos do break. É só uma musiquinha que eu coloco. Gente, não se esqueçam de avaliar aqui o podcast com 5 estrelas no Spotify. Isso faz uma grande diferença pra mim, tá? É muito importante que vocês façam isso. E obrigado a todos que estão participando aqui das enquetes e compartilham o episódio com um monte de gente. Obrigado mesmo, tá, gente? Eu esqueci de falar da enquete, né? Eu não fiz a enquete ainda. Puta que pariu, esqueci. Mas eu vou fazer. Depende o que você acha sobre relacionamentos ioiô. Se você já passou por um relacionamento ioiô, provavelmente é algo assim. Então tem uma enquete, ainda não fiz, que hoje é domingo, esqueci, mas tem uma enquete, respondam, tá? Porque é bem legal a participação de vocês e muita gente participa e obrigado a você que participa. É só apertar um botãozinho ali, é rapidinho aqui no Spotify, tá bom? Por que a gente volta com o nosso ex então? Primeiro, medo da separação, medo de ficar sozinho e medo da solidão, tá? Gente, as pessoas odeiam ficarem sozinhas. E eu entendo que hoje a gente tem muita opção, mas é difícil manter um relacionamento amoroso. Por quê? Eu até fiz um episódio no podcast que é da parte de reflexões, que foi Reflexões número 2, se eu não me engano, que é daquela música da Legião Urbana, Teatro dos Vampiros. É a reflexão número 2. Reflexões número 2, tá em vídeo, que é a primeira vez é sempre a última chance. Que é uma frase do Renato Russo, que fala justamente sobre isso. Hoje a gente não tem mais tolerância. Menor sinal de incompatibilidade, pá! Quer ver? Vou dar um exemplo. Vamos supor que eu estou ficando com uma menina ou estou namorando uma menina que realmente não gosta de cobre. Pra quem me conhece sabe que eu tenho uma serpente de estimação. Eu não preciso terminar com a menina por causa disso. Até porque eu já namorei garotas que não gostam de rock. E eu sou roqueiro pra caralho. Eu adoro metal. Eu adoro Nirvana, Iron Maiden, Metallica. Eu adoro. Mas se a menina não gosta, vamos ouvir samba. Vamos ouvir MPB. Eu gosto também. De vez em quando eu boto um rockzinho também. Então assim, mas tem gente que assim, não gosta de rock, não gosta de cobre. Pá! Já termina. Calma. A primeira vez não precisa ser sempre a última chance. Então, como hoje as pessoas estão muito egoístas, rola esse medo da separação, medo de ficar sozinho, medo da solidão. Então as pessoas terminam muito rápido. Só que daí você entra num relacionamento, fica um pouco gostoso, você se encanta com a pessoa, mas aquele 1% de repente é a pessoa que não gosta de cobre, é a pessoa que não gosta de rock, é a pessoa que não gosta que não é vegetariana como você, é a pessoa que votou num político que você não gosta. Pá, você já termina. Mas aí você fala assim, depois você fica pensando, né, enquanto você raciocina no término, dando um tempo, pô, tudo bem, ela votou naquele cara escroto, mas tudo bem, mas tem tantas outras coisas, só a gente não falar de política, ou a gente falar de uma outra forma, dá pra ajustar, mas aí termina. Por orgulho, por egoísmo, por ciúmes, por imaturidade, né? Por insegurança. Então o medo da separação, o medo de ficar sozinho é muito grande. Então a gente fica, e aí a gente volta, né? Um outro motivo que eu acho muito filha da puta, eu acho tosco, na verdade, escroto pra caralho, que é o famoso medo de perder a pessoa, mesmo sem gostar tanto dessa pessoa. E geralmente é pelo troféu. Ah, mas eu escuto muito isso em consultoria. Mas Edu, ele é tão gostoso, ele é tão bonito. Porra, o cara é maravilhoso, o sexo é incrível. Tá, mas ele te trata mal. Ah, mas ele é tão bonito, mas daí ele vai ficar contra a mulher e eu não quero isso. Ou o cara fala, porra, meu, você tinha que ver os peitos dessa menina. Eu escuto essas coisas, gente. Eu escuto de tudo, dos clientes, homens e mulheres. Mas, cara, pô, o corpo dela é perfeito. Todos os meus amigos falam que ela é maravilhosa. Não posso abrir mão da beleza dela. Cara, beleza não enche prato. E beleza passa depois de um tempo, sabe? Lá pelos 60, 70 anos, a coisa começa a mudar. Apesar que tem mulheres e homens que chegam a 70 até melhor. Meu pai é um exemplo, porque meu pai velho tá mais bonito do que quando era moço, é engraçado.
Então, assim, isso acontece, que é o medo de perder a pessoa. Ou, como já ouvi falar de muitos rapazes que fazem consultoria comigo, não suporto ver ela com outra pessoa. Mas você nem gosta dela, mas só porque ela é gostosa? O cara se aparece, o cara não é tua posse. Essa mania de botar coleira na pessoa, não entendo essas porra, gente. Que maturidade. Enfim. Medo de perder o troféu, né? Outro ponto, por que a gente volta com o nosso ex? Que são relacionamentos confusos, né? Então, quando o relacionamento é muito confuso, em que falta comunicação, falta maturidade, falta clareza, transparência, falta compatibilidade, vocês ficam em dúvidas e ficam confusos. E tem gente que é confuso que numa semana dá muito amor, na outra semana some, na outra semana dá muito amor, na outra semana some, que é a inconsistência. Eu tenho um episódio aqui no podcast que fala sobre a inconsistência nos relacionamentos. Por que tem pessoas que são tão esquentas e frias? Geralmente são os evitativos. O evitativo ele se afasta porque ele fica assustado com a intimidade, some. Ele fica 2 dias sem falar com você, fica meio monossílabo. De repente ele volta com tudo, porque ele fica com medo de perder. Aí quando fica íntimo demais de novo, fica emocional demais de novo, ele se afasta. O evitativo é muito inconsistente, isso é horrível. E pela confusão, nessa dúvida, você permanece juntos. O foda é que quando o relacionamento é duvidoso, no sentido não de duvidoso de qualidade, mas é um relacionamento que te deixa inseguro, ele vicia. Porque quando tem os momentos bons, tá tudo bem. Quando tem os momentos ruins, fica tudo muito mal. Aí vocês terminam na baixa, e aí entra a abstinência da separação, você fica com saudade e volta. Aí volta, nossa, aí é sexo o dia inteiro, te amo, isso aqui é um monte de presente, vamos viajar. Aí cansa porque sufoca, e cai de volta. Então assim, o segredo aqui pra evitar o ioiô, gente, é equilíbrio. Como a gente alcança equilíbrio? Estudem sobre relacionamentos. Leiam bons livros, acompanhem aqui o meu podcast, acompanhem meus vídeos, tem vários outros influenciadores que falam sobre isso. Então assim, gente, se relacionar é difícil, se comunicar é difícil. Eu achei impressionante, já falei isso em outros episódios. O que a gente mais faz na vida, a gente faz isso 24 horas por dia, 7 dias por semana. A gente se relaciona e se comunica com o porteiro, com namorada, com pai, com mãe, com amigo, com um bicho de estimação. Só que a gente não estuda sobre relacionamento, sobre comunicação, porque ninguém quer. Porque todo mundo quer assim, eu sou desse jeito, me aceite. Porra! Só que são 8 bilhões de pessoas e cada pessoa é diferente. Fica meio difícil, né? Então, falta comunicação e falta a gente estudar sobre relacionamentos. Coisa que a maioria não quer fazer, mas todo mundo quer ser feliz no relacionamento. Ou seja, todo mundo quer ser rico, mas não quer trabalhar. Todo mundo quer ser rico, mas não quer investir. Vocês se fodem com a vida, viu? Mas enfim, vamos lá. Quarto motivo. Carência, apego, pouco autoconhecimento, pena. Então assim, né, medo da solidão que eu já falei. Então, esse pacote de carência, apego demais, se conhecer muito pouco, né, sentir pena do outro que vai ficar sozinho, vai ficar com saudade de você. Esses dias uma moça falou pra mim no Instagram, Edu, foi agora na caixinha de sexta-feira que eu fiz, eu abro a caixinha às vezes na sexta-feira pra gente conversar. E a garota falou assim, Edu, eu não aguento mais meu relacionamento, não tá dando certo, mas ele é dependente emocional de mim, se eu terminar ele vai ficar muito mal. Você tá com pena do cara. Mas o que eu faço, Edu? Cara, muito simples. Dependência emocional negativa, eu tenho um episódio que fala sobre dependência emocional positiva e negativa, procurem aí. A dependência emocional negativa é assim, a pessoa, se ela não fizer contato com você, ela fica mal-humorada, ela fica ansiosa, ela desregula. Então, ela precisa de você, ela precisa que você faça contato para ela regular. Isso é muito ruim. E pensa, você vai ficar num relacionamento só porque o outro vai ficar triste, vai ficar mal sem você? Mas do coitado, coitada. Cara, essa pessoa tem que resolver a dependência emocional dela. Porque você não pode ficar com uma pessoa por pena. E a sua felicidade? Mas tadinho, eu fico com pena, pô, ele vai sofrer e tal. Tá, mas você já tá sofrendo nesse relacionamento também. Você merece ser feliz. Mas do que eu faço com essa pessoa? Ela tem que se resolver. Eu sei que gera um apego, a gente fica com compaixão, com empatia. Nossa, mas tadinho, 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 tadinho. Mas a pessoa também tá infeliz na dependência emocional. Porque é horrível. Pro dependente emocional negativo, é horrível ele depender de alguém pra poder regular o próprio humor. Né? E tem pessoas, cara, eu já atendi. Lembro de uma vez que eu atendi uma garota. Se o cara levasse mais do que 15 minutos pra responder uma mensagem no WhatsApp pra ela tinha crise de pânico e começava a chorar. Espontaneamente, instantaneamente. E ela me procurou e falou, Edu, passou de 15 minutos, eu começo a ter tremedeira, ela perdeu o apetite, ela não conseguia trabalhar. E o cara tinha que ficar de 15 em 15 minutos. Imagina, gente. Agora eu pergunto a vocês, isso é saudável? Coitada da menina. Daí eu fiquei, cara, eu não quero você nessa situação. Ele pode ser o homem mais lindo e gostoso do mundo, o mais compatível. Mas olha o estado que você tá. Então primeiro vamos resolver sua dependência emocional. Aí, gente, o cara termina com ela. O cara acabou terminando com ela e... foda, né? E por que a gente volta com o nosso ex? Quinto motivo, preguiça de conhecer gente nova. É ou não é?
cansativo, voltar pro Tinder, fazer perfil, botar as fotinhas, voltar pro Inner Circle, voltar pro Bumble. Oi, tudo bom? Tudo. Qual a sua cor favorita? Gente, quando as pessoas me perguntam sobre preguiça de conhecer gente nova, eu sempre falo a mesma coisa. Não precisa ter preguiça. Se você tem preguiça de começar num emprego novo, às vezes vocês foram demitidos, ok. Fica um pouco mais difícil. Mas quando você pede demissão, vocês ficam com preguiça de assistir um filme novo? Vocês ficam com preguiça de conhecer novos amigos? Se vocês ficam, vocês têm problema. Mas conhecer gente nova é muito legal. O que vocês não gostam é ali da dinâmica de Tinder, de primeiro encontro. Mas isso é normal. É que também vocês querem... eu percebo que as pessoas têm preguiça de conhecer gente nova. Essas pessoas também são um pouco contrárias à boa comunicação. Porque não tem como você conhecer uma pessoa nova, né, e criar intimidade sem fazer perguntas. Muita gente fala, mas eu odeio entrevista de emprego, mas eu preciso fazer perguntas pra te conhecer. É que muita gente assiste filme tipo Diários de uma Paixão, que é um dos meus filmes, um dos poucos filmes românticos que eu gosto. Eu não sou muito fã de filme de romance. Mas Diários de uma Paixão, em que a menina tem, ela acaba envelhecendo, ela tem amnésia, o cara relê os diários do romance que eles tiveram para que ela se lembre dele, enfim. Nossa, contei a história super mal aqui, mas procura a sinopse aí. Então, assim, em Diário de uma Paixão, a paixão deles é muito espontânea. E eu percebo que os filmes de relacionamento que falam sobre paixões e tal, são sempre assim, paixões incríveis, inusitadas, inesperadas. Acontece. Mas, gente, tem momentos em que o amor acontece quando a gente tá distraído. Ou quando a gente não tá, assim, espontaneamente e instantaneamente interessado em outra pessoa. Às vezes você vai lá dar um match no aplicativo, ou você vai paquerar com alguém no Instagram, aí você começa a conversar com um cara, o papo vai rolando, você faz uma pergunta aqui, uma pergunta ali, daí você percebe que tem alguma coisa em comum, daí você vai lá no feed dele, vê uma foto legal. Nossa, você foi pra, sei lá, pra Foz do Iguaçu, como é que foi? Ver as cachoeiras. Nossa, foi muito legal. E aí começa o papo. Mas que você visitou também o Parque das Aves, viu lá as arpias, a onça pintada, e aí começa o papo. Você tem que fazer perguntas. Edu, mas que preguiça. Porra, então não se relaciona. Sabe? Eu gosto dessa novidade, do diferente. Então, às vezes a preguiça de conhecer gente nova é pura e simplesmente porque você quer algo espontâneo, quer a magia, quer o milagre espontâneo da paixão que simplesmente rola. E nem sempre é assim, sabe? Vocês acham que é que nem banda que faz sucesso, vocês acham que os caras simplesmente saiu Let It Be, tipo os Beatles lá, nossa, acordei hoje com Let It Be na cabeça, acordei hoje com Hey Jude, acordei com Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, sei lá. Não é assim, gente. É 90% suor e 10% inspiração. Com relacionamento também. Então, assim, calma. Percam essa preguiça de conhecer gente nova. Enfim, divaguei aqui, mas é sempre bom quando isso acontece. E agora, uma coisa muito importante que eu quero falar, que é sobre o que um casal espera ao dar um tempo. Que é justamente a estrutura, a arquitetura dessa sabotagem toda, dessa merda chamada relacionamento ioiô, que é o próximo tópico. E entramos no último bloco aqui do telejornal. Lembrei do Jornal Nacional agora. Mas é o finalzinho aqui do episódio, que eu estou fazendo episódios mais curtos agora. Pra mim é melhor, pra vocês também, que vocês conseguem consumir um episódio inteiro numa sentada só. Sabe o que eu tava reparando? Edu, vai rolar e vai ficar longo o episódio. Eu juro que a história é rápida. Mas eu faço pilates aqui pertinho de casa, eu vou de bicicleta. Leva 10 minutos pra ir, 10 minutos pra voltar. Aí os meus podcasts favoritos têm entre 45 minutos a 1 hora. Mas tem um que eu gosto muito que dura entre 30 minutos e 45 minutos. E eu percebo que eu escuto tudo em velocidade 1.8 ou 2.0, que eu gosto que vai rápido, que assim eu consumo mais coisas. E dá certinho, uns 10 minutos de sair do Pilates até chegar em casa, eu matei a meia hora do episódio dessa moça, 45 minutos. E se não deu, eu chego em casa, só o tempo de botar a bicicleta no cadeado e tomar uma água, eu matei o episódio dela. E eu percebo que episódios muito longos, que passam de 1 hora, geralmente eu corto no meio porque eu chego em um lugar e eu esqueço de voltar. Então eu acho que isso acontece com vocês também. Então eu tô fazendo episódios um pouquinho mais curtos pra vocês conseguirem chegar até o final, tá bom? Daí me deem feedback se esse novo formato mais curtinho ajuda vocês ou não, tá bom? Então tá, o que um casal espera a dar um tempo? Qual que é a armadilha? O que vocês esperam quando vocês dão tempo é que os problemas se resolvam milagrosamente sozinhos. Isso é muito triste. E eu ouço isso muito de clientes na consultoria. Eu pergunto, por que vocês terminaram? Porque a gente não conseguia resolver os problemas. Tá, e por que você achou que dar um tempo ia resolver? Porque daí as coisas acalmam, né? Lógico. Se eu tô
dentro de uma piscina térmica. É quente. Tô lá, nossa, começa a suar. Eu saio da piscina, eu vou esfriar, vou parar de suar. Aí eu volto pra piscina, vai estar quentinho de volta, uma hora fica insuportável, eu saio da piscina. Só que a água continua quente. Não é melhor simplesmente baixar a temperatura da água pra você não ter que ficar ali morrendo de calor como se fosse um inferno e ter que sair? É a mesma coisa. Eu sei que fiz uma analogia bem simples, mas é isso. Então, a piscina vai continuar quente. Toda vez que vocês se encontrarem, seus problemas, e geralmente são problemas crônicos, profundos e graves, como egoísmo, como orgulho, como mágoas não resolvidas, a mágoa não vai embora. Gente, o ser humano é péssimo em superar a mágoa. E nós somos péssimos, estou falando desse jeito mesmo, ruim pra doer. Mágoa é um troço que dificilmente é curado, mesmo quando tem boas intenções. Tá, eu já tive oportunidades na minha vida de conseguir falar sobre mágoas com uma pessoa que me magoou ou que eu magoei, que deu tudo certo, mas ainda assim fica cicatriz. Então, se vocês não falam sobre o que resolveu, não vai resolver. Então, a maioria dos casais separa por incapacidade e voltam. Eles pensam, nossa, agora tá tudo bem. Não, vocês só descansaram, vocês só saíram da piscina. A temperatura corporal baixou. Vocês vão voltar pra piscina, vai estar quente do mesmo jeito. E vai cansar do mesmo jeito, tá? Então, assim, essa distância, o que aconteceu nessa armadilha é que apenas houve um descanso, mas não houve um amadurecimento, tá? E a armadilha também é achar que quando você descansa do outro, a paixão vai retornar. De volta ela retorna, mas é só nas primeiras 2, 3 semanas. Depois o cansaço retoma, porque vocês voltam com as mesmas manias. Não sei se vocês já perceberam, mas tem algumas pessoas que quando a gente encaixa, meio que vai ser sempre daquele jeito. Tem pessoas que simplesmente não funcionam bem com a gente. E não só no lado amoroso. Também com a amizade, também como trabalho. Tem pessoas que simplesmente não encaixam na gente por mais que a gente se esforce. Né? Tem relações que não são pra acontecer. Então às vezes vocês separam, aí vocês voltam, é gostoso o sexo. Depois de 1 semana, 2 semanas, 3 meses, sei lá, que foi o tempo que vocês deram. Com certeza vai tá renovado. Vocês são pessoas novas. Mas os velhos hábitos estão ali. E aquilo ali vai retomar. Então é uma armadilha. Né? Então vamos lá, Edu, então a gente tá no relacionamento ioiô e a gente não quer mais desistir, o que a gente pode fazer? Então vocês vão voltar? Vamos falar sobre isso. Então assim, alguns relacionamentos ioiô acontecem porque vocês se encontraram simplesmente na hora errada, mas conseguiram amadurecer. Então tem términos que funcionam, tá? Então o que vocês têm que identificar? Primeiro, a Santa Trindade. Tem que ter respeito, tem que ter confiança e tem que ter disposição, tá? Se houver respeito, confiança e disposição, vocês vão voltar numa boa. Então façam as seguintes listas. Primeiro, o que separou vocês? Foi briga? Foi ciúmes demais? Ansiedade demais? Evitação demais? Ficaram muito tempo juntos? Ou estavam distantes demais? Faltou comunicação? Faltou sexo? Faltou honestidade? Faltou diálogo? O que faltou? Segunda pergunta, as mágoas que ainda existem, quais são e vamos falar sobre? Tem que rolar um perdão ou pelo menos ações de correção para evitar que essa mágoa se estenda, tá? Terceiro, quais são os gatilhos para briga? Ah, ela sempre se atrasa. Ah, ele sempre some. Ah, ela demora muito para responder o WhatsApp. Ah, ele é muito boca dura e às vezes é grosseiro. Então esses são os gatilhos. Dá pra gente resolver isso juntos? Sim ou não? Quarto, o que vocês gostam um no outro e o que vocês não suportam um no outro. Por que é importante falar do que vocês gostam? Porque às vezes tem algo no seu parceiro ou parceira que você adora, só que ele faz pouco. Ah, eu adoro quando ele faz cafuné, só que ele só faz uma vez por mês. Ou, uma vez ele me deu flores. Eu amo ganhar flores, só que ele só me deu flor uma vez em 7 anos de relacionamento. Mas por que você não pede mais flor? Ah, é porque é chato pedir. Ah, vai se fuder. Então peça. Fala, eu quero flor, caralho. Pronto, muito mais fácil. Entendeu? Me diga o que você gosta, porque nem sempre eu vou adivinhar. Eu não tenho bola de cristal. Então assim, falem do que vocês gostam ou do que vocês não gostam um no outro e fica mais claro. Então às vezes, cara, simplesmente o fato de que ele entra na casa e deixa o tênis em qualquer lugar, ou ela sempre coloca a bolsa em cima do videogame. Pô, a bolsa é pesada, videogame não foi feito para apoiar coisa, videogame não é bancada. Então às vezes são coisas simples que vocês não conversam. Então, o que separou vocês? Quais são as mágoas que permanecem? Quais são os gatilhos para briga? O que vocês gostam no outro que vocês não perceberam? E o que vocês não suportam no outro que dá para mudar? São essas listas. Fizeram a lista, tem respeito, tem confiança, tem disposição, volta que vai dar tudo certo. Edu, a gente já falou sobre tudo isso, tem respeito, tem confiança, disposição e ainda assim não funciona. Tudo bem, vocês não são super-heróis, vocês não são especialistas em relacionamento como eu, como psicólogos, então o que vocês podem fazer? Façam terapia de casal. Ah, mas fazer terapia de casal é assumir que não tá dando certo.
Você não vai na academia com o personal trainer? Por quê? Porque você não sabe treinar. O cara sabe, o cara fez faculdade pra isso. Então parem de ter preconceito com terapia de casal, porque funciona. Eu já salvei muito casal. Eu já atendi o quê? Porra, mais de quase 300 casais. Cara, já salvei muita gente. Muita gente. Então funciona, tá aí. É recurso, é ferramenta. Use, porra. E por último, voltaram. Estão fazendo terapia de casal? Vão devagar. Vai com calma, sinta um ao outro. E se der vontade de separar de novo porque não deu certo, é melhor separar de vez, porque o ioiô já não deu certo. É ou não é? Mas assim, a minha opinião profissional como consultor de relacionamentos e pós-graduando em psicanálise, gente, geralmente, relacionamento ioiô é declaração de que já deu merda. Raramente dá certo, tá? Porque se tá ioiô, por mais que tenha, às vezes tem comunicação, às vezes tem tudo, mas simplesmente vocês não são compatíveis. E às vezes não tem nem psicólogo que vai decifrar o que tá de errado entre vocês dois. É que quem já viveu um relacionamento saudável, como eu já vivi, eu sei que muitos de vocês já viveram, quando é saudável, é bom, fica. O casal sequer cogita separar. Se vocês cogitaram separação, é porque a coisa já deu errado. Ou é muita maturidade, mas geralmente não dá certo, tá? Relacionamento ioiô geralmente é um péssimo sinal, eu geralmente recomendo que terminem. Porque às vezes nenhum dos dois tá disposto a fazer todo o trabalho e nem precisa. Às vezes é muito mais fácil você conhecer uma outra pessoa, tá? Mas eu tô falando quando já teve muito problema, não, tipo, conhecer uma pessoa, 2 encontros e quer terminar, calma, tá? E a frase de hoje pra gente fechar é do poeta e do filósofo, bom, os gregos eram tudo, né? Matemáticos, filósofos, cientistas, estudiosos, filósofos, poetas, é o Heráclito. E o Heráclito dizia assim, é clichê essa frase, mas é o óbvio e o óbvio precisa ser dito. Ninguém pode entrar 2 vezes no mesmo rio, pois quando nele se entra novamente, não se encontra as mesmas águas e o próprio ser já se modificou. Onde eu quero chegar com isso? Gente, por mais que tenha disposição, respeito, confiança, vocês aprendam ferramentas de comunicação, geralmente depois de um término, vocês dois já se deformaram, assim, mudaram de forma, né? já se revolucionaram, já estão com outras ideias, passaram por novas experiências, vocês já são novas pessoas. E às vezes não é nem por falta de ferramenta ou por falta de terapia. É que vocês já são diferentes. E aquele cara que você gostava ou aquela garota que você tanto gostava já não é mais a mesma pessoa. E não vai ter compatibilidade. E as prioridades mudaram, né? Os desejos mudaram. A forma de amar às vezes muda. Às vezes aquela garota que era super tímida no sexo já mudou e faz o sexo de um jeito que você não gosta. Ou o cara hoje está num outro trabalho e você já não se identifica mais com o estilo de vida dele. Então assim, vocês nunca mais vão ser as mesmas pessoas. O rio mudou porque as águas passaram, as pedras no fundo rolaram, choveu, o banco do rio subiu e desceu, já é outra parada. É o mesmo rio, só que com águas diferentes. Então respeitem, sigam a intuição. Tem horas que a melhor coisa do ioiô é guardar ele no bolso e deixar pra lá. Saibam desistir também, tá bom? Beijo, meu povo, amo vocês. A gente se vê novamente na quarta-feira que vem. Boa semana. Fui!